Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Estou passando aqui para mais uma meditação na palavra do Senhor. Amém, queridos? Mas antes de continuar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, em nome de Jesus, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe o seu amém e compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares para que a palavra do Senhor continue alcançando cada vez mais vidas. Amém, queridos? Então vamos para a nossa palavra de hoje. Meus irmãos, olha só o que está escrito, Romanos 8, a partir do seu verso de número 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já começa interessante essa leitura, que a palavra diz que os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já deixo uma pergunta. Qual é a vontade da carne? Ou melhor, quais são as vontades da carne e quais são as vontades do Espírito? Já é uma primeira meditação. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, novamente, o apóstolo Paulo reforçando que para nós que andamos segundo o Espírito e não segundo a carne, a lei ela não nos condena, porque a graça nos dá uma nova oportunidade. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. É muito importante ressaltar que a graça não nos dá a liberdade para fazermos o que nós queremos. Quem é salvo pela graça é quem anda segundo o Espírito, para quem se inclina para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. Porque nós bem sabemos quais são as vontades da carne e quais são as vontades do Espírito. Então, quando nós começamos a andar pelo Espírito, automaticamente nós deixamos a carne, as vontades da carne de lado. Não andamos segundo a carne. Então, a graça, ela salva porque por causa do Espírito que nós agora andamos segundo Ele. Amém? Mas no decorrer da leitura nós vamos ver. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então veja, a carne ela não é sujeita à lei de Deus. Quais são as leis de Deus? Está na Bíblia. Então, o Espírito ele é sujeito. Quem vive segundo o Espírito é sujeito à lei de Deus. Entende que esse negócio que muitos estão pregando, que nós somos salvos pela graça e que não precisamos mais de lei, não existe isso. Quem é salvo pela graça e anda pelo Espírito, cumpre as leis de Deus. As leis de Deus, elas não foram abolidas e Jesus deixou isso bem claro. Ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. E nós, pela nova oportunidade que a graça nos dá, agora nós andamos segundo também a lei de Deus, não sendo a lei que vai nos salvar. Amém, queridos? É muito importante falar isso, porque pela lei todos estaríamos perdidos, porque nós não cumpriríamos a lei 100% como Jesus cumpriu. Mas a graça, ela nos dá a oportunidade. A lei seria o quê? Um exemplo que eu gosto de usar da lei e da graça, que foi aplicado em uma mesma pessoa. A mulher que foi pego em adultério, quando os homens levam ela lá, ele fala assim, ó, pela lei ela deve ser apedrejada. Moisés nos mandou que pela lei tais sejam apedrejadas. Aí Jesus ele vai usar a graça, presta atenção nisso aqui, vai dizer assim, quem não tem pecado atire a primeira pedra. E como todos tinham pecado, veja bem, todos tinham pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém atirou a pedra, porque cada um conhece o seu pecado.
Aí Jesus ele vai usar da graça, dando uma segunda oportunidade, falando para a mulher: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Graça. Só que quando ele diz vai e não peques mais, ele está dizendo, se a gente interpretar esse texto, observar, ele está dizendo assim, ó: vai e não peques mais. A graça. Porém, se pecar, aplica-se a lei. Vocês conseguem entender que a graça ela nos dá uma nova oportunidade quando nós pecamos? Só que não é oportunidade de continuar no pecado. Ou seja, o que era pecado continua sendo pecado. O que leva à morte continua levando à morte. O que levava ao inferno continua levando ao inferno. A graça é a oportunidade de nos arrependermos e vivermos agora pelo Espírito. Amém, queridos? Porquanto que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, veja, vamos de novo. Quem tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, inclina-se para as coisas do Espírito. Então, se aparta do mal. Então, deixa a carne. Se alguém cumpre a vontade da carne, qual que é a vontade da carne? É quem bebia, quer continuar bebendo. Quem fumava, quer continuar fumando. Quem se prostituía, quer continuar se prostituindo. Quem roubava, quer continuar roubando. Quem mentia. Tudo isso é coisa da carne. Quem tem o Espírito de Deus não faz isso. E essa graça que alguns pregam, coisa que eu vejo, não é coisa da minha cabeça, eu vejo os que dá hipergraça aí, que fala que a graça salvou e não precisa de mais nada, eles querem continuar fazendo as coisas da carne e não do Espírito. Amém, queridos? E se o Espírito daquele que é dos mortos... versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificarás os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está reafirmando a paternidade de Deus que nós temos, ou está reafirmando que nós somos filhos de Deus, portanto, nós imitamos o Pai. Amém? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, reafirmando que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, foi feita uma leitura até o versículo 17 do capítulo 8 de Romanos. Amém, queridos? Então, essa é a palavra para nós no dia de hoje. Nós temos que andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Não temos que fazer a vontade da carne, e sim a vontade do Espírito que em nós habita. Lembrando que o próprio apóstolo Paulo está dizendo que aquele que vive pela vontade da carne é inimigo de Deus. Porque Deus nos deu um Espírito para viver pela sua vontade. Amém, queridos? Então, fica com essa palavra, medite nela, compartilha com mais alguém. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Palavra do dia.